A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021 aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre estamos aí estudando o tema Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E hoje vamos estudar, queridos, a lição aí de número 13. A última lição deste trimestre tão abençoado, que pudemos aí, queridos, aprender muito com várias orações, né, que estudamos aí durante esse trimestre, né? E hoje com certeza não vai ser diferente. Vamos estudar a lição 13, que tem como data 28 de março de 2021, e o título da lição, A Oração de Paulo em Favor do Seu Espinho. O texto do dia da lição se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A síntese da lição destaca assim: Paulo, ao orar para se ver livre de seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente, porém mais excelsa do que ele imaginava. Então, queridos, aí, como a síntese destaca, né? Após o Paulo ter feito ali a oração, né, para se ver livre desse espinho na carne, Deus ali responde, né, ao apelo do apóstolo Paulo, dizendo assim para ele: a minha graça te basta. É um versículo muito conhecido, muito usado em nossas igrejas, né? A minha graça te basta. Queridos, quando nos encontramos aí em adversidades, quando estamos aí sofrendo por algumas doenças, né? Ou qualquer outro tipo de sofrimento, a nossa tendência como seres humanos, qual que é? É procurar a Deus, né? Procurar a Deus e pedimos para que Deus aí efetue a cura que necessitamos, que efetue aí e resolva o problema que nós estamos passando. Como o apóstolo Paulo fez aqui, quando ele foi acometido aí de uma grave doença, ele buscou a Deus, mas só que ele não obteve a cura. Ele não teve ali a resposta de Deus a qual ele estava esperando. Mas Deus, queridos, Deus não respondeu, pois havia ali algo grandioso, né? Havia algo grandioso para ser ensinado ao apóstolo Paulo. Tinha uma lição ele aprender naquele momento. E aos outros também, né? Com todo o seu sofrimento, com toda a adversidade que passamos, em tudo isso Deus nos ensina várias lições para a nossa vida. Em nossa dor, o nosso espírito, quando enfraquecido, então tende aí a buscar o mantenedor da vida, né? Que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E é justamente neste momento, queridos, que o Espírito pode aí transformar a todos ao seu redor. Não nos queixemos, queridos, das nossas dores. Antes, sim, nós temos que ser mais gratos a Deus, porque a graça do Senhor, queridos, a graça do Senhor em nossas vidas é tudo que nós precisamos aí para alcançar a salvação eterna, que nos é concedida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, apesar de tantas dificuldades, tantas adversidades que vivemos nesta vida terrena, nós devemos lembrar que aqui, esta passagem, querido, nossa passagem pela terra, é uma passagem momentânea. A nossa vida aqui é passageira. Mas a eternidade, queridos, viver com Cristo é o que nós temos que buscar. Então aqui, independente das dificuldades que passamos, queridos, devemos buscar a graça de Deus, que é a salvação através de Jesus Cristo. Pois a graça, queridos, é a graça que nos basta para vivermos aí felizes, confiantes, né? Que tudo dará certo. Que o que importa, na verdade, é a eternidade com Jesus. O texto bíblico da lição, queridos, se encontra ali
na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 12, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, e também o versículo 15 desse capítulo 12. Então essa é a base da lição de hoje. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10, e também o versículo 15. Se você aí não tem a lição em mãos, querido, e quer acompanhar esse estudo bíblico, faça a leitura dessa passagem na sua Bíblia. Leia todo o capítulo 12, que é maravilhoso. Tem ali as revelações ali de Paulo, no terceiro céu, espinho na carne. Então é uma passagem maravilhosa que nós temos aí para aprender. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. A introdução da lição diz assim: Nesta última aula do trimestre, estudaremos importantes lições aprendidas com Paulo em uma curiosa petição e o seu contexto. Quando escreveu sua segunda carta aos cristãos da igreja em Corinto, o apóstolo fez referência a uma sequência de 3 orações que fizera acerca de um espinho na carne. Sobre esse momento e seu contexto, preciosos ensinamentos nos foram deixados. Primeiro, sobre a importância em testemunharmos acerca das maravilhas de Deus em nossas vidas. E segundo, sobre o espinho na carne e seus efeitos. Terceiro, que também há orações sinceras cujas respostas divinas são negativas. E quarto, que a graça de Deus é suficiente em nossas vidas. Então, queridos, o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo Paulo, como assim é intitulado, ao escrever aí a segunda carta aos crentes da igreja em Corinto, ele fez aí revelações impressionantes em relação a alguns episódios da sua vida. Desde um arrebatamento em que viu aí coisas inefáveis, passando aí pela sua luta causada por meio de um espinho na carne, até uma grande lição aí de dependência total e irrestrita ao nosso Senhor. Ao nos ensinar aí acerca das suas 3 orações não atendidas, como inicialmente Paulo desejava, né? Mostra-nos então, queridos, vividamente, como que a graça de Deus torna-se aí suficiente em nossas vidas, né? Permitindo-nos uma maravilhosa relação de dependência daquele que tanto nos ama. Ao precisar viver com o seu espinho na carne, né? O apóstolo Paulo, bem como sobre as demais dificuldades que Paulo também enfrentou na sua caminhada cristã, ele aprendeu então a confiar e a descansar na magnífica certeza de que a graça do Senhor nos basta. Esse é o ponto central, queridos. A graça do Senhor nos basta. Pensemos nisso, né? Buscamos aí tantas coisas na nossa vida terrena, aí, bens materiais, e às vezes a gente acaba esquecendo de que a graça de Deus é que nos basta. Deus supre todas as nossas necessidades. Basta sermos fiéis a Ele. Somos dependentes de Deus, queridos. E nós precisamos de Deus, mas também Deus quer que nós sejamos fiéis e obedeçamos aos seus mandamentos. A nossa lição, queridos, tem aí como objetivos dimensionar o valor da experiência na vida cristã e compreender o contexto da oração de Paulo pelo seu espinho, né? Então a lição está dividida em 2 tópicos. O primeiro tópico, as visões celestiais, né? E o segundo tópico da lição, o espinho na carne. 2 tópicos para nós estudarmos aí rapidamente, né? Então aqui nesse primeiro tópico, as visões celestiais. Então, como eu já comentei, né? Paulo aí teve visões e revelações dadas por Cristo mediante a oração do Espírito, né? A fim de que ele pudesse estabelecer verdades fundamentais da fé cristã e que hoje também fazem parte de nossas regras de fé. O apóstolo Paulo foi um maravilhoso instrumento do Senhor aí para estabelecer a todos os cristãos uma abordagem mais detalhada a respeito dos pontos importantes da fé cristã. Muitas das verdades bíblicas
que chegaram até nós, queridos, foram escritas pelo apóstolo Paulo, sob aí a inspiração do Espírito Santo de Deus. Em suas 13 epístolas, nós fomos aí abençoados e acrescentados por verdades maravilhosas do amor de Deus para conosco. No texto bíblico, queridos, da nossa lição, nós encontramos aí Paulo mencionando por diversas vezes as suas muitas revelações. Um exemplo disso é o que encontramos nessa passagem da leitura bíblica, nessa passagem específica aí, em que o apóstolo Paulo comenta aí acerca de uma das suas visões, né? Que ele foi até o terceiro céu, teve ali, viu coisas inefáveis, que nenhum ser humano consegue identificar ou então descrever, né, com exatidão. O subtópico 1 desse ponto 1, queridos, o valor de um testemunho, né? No início do texto, Paulo dá um valioso testemunho de um momento muito especial vivido por ele em sua caminhada espiritual. Ele tem o cuidado de deixar bem claro que não vê mérito em viver tal experiência, mas faz o relato para que os demais sejam acrescentados em sua fé. Então, ao ser arrebatado aí ao terceiro céu, queridos, ao paraíso, né? Paulo ali experimentou algo inexplicável, inexprimível, inefável, indizível, extraordinário. Algo que se não pode dizer, né? Algo que não pode se manifestar por palavras ou por gestos. Algo que não se pode dar a conhecer, a entender ou a se revelar, né? Algo que não é permitido falar. Então não tem como explicar. Devido aí à grandeza da revelação, queridos, Paulo poderia acabar aí se ensoberbecendo, né? Deixando aí a soberba crescer no seu ego. Assim, o espinho na carne foi posto aí como uma barreira contra a autoexaltação do apóstolo Paulo. A autoexaltação, queridos, nasce a partir aí de certas experiências ou conhecimentos adquiridos, devido também a algum talento, né? E até mesmo devido a alguns dons espirituais. A pessoa acaba se sentindo melhor do que as outras. A nossa natureza, queridos, por ser falha, por ser uma natureza pecadora, é natural aí então que nós venhamos a nos ensoberbecer, né? Diante da grandeza das experiências espirituais. Entretanto, a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e de conduta, alerta aí sobre o perigo da própria exaltação. Nosso Mestre Jesus sempre ensinou aos seus discípulos, queridos, que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, queridos, devemos ser humildes com relação aí ao que pensamos saber. Devemos ser humildes com relação ao que pensamos ser. O caminho para que não venhamos a nos exaltar, queridos, é nos humilhar diante de Deus e reconhecer que somente a Ele pertence toda a exaltação. Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele aí como um ser humano poderia cair na tentação da soberba, devido à grandeza das revelações que ele viu. Paulo viu e ouviu palavras tão sublimes que nem poderia repetir. Obviamente, queridos, tudo isso o colocaria aí numa posição muito mais relevante do que os demais apóstolos, sobretudo do povo cristão. Daí o espinho na carne serviu aí como um freio, né? Para que ele não viesse a colidir com aquilo que poderia afastá-lo da presença de Deus. E essa é a realidade. Deus coloca aí barreiras, né, em nosso caminho, propositalmente, para que nós não nos afastamos de Deus. Às vezes a pessoa está crescendo tanto no ministério que às vezes acha até que é melhor do que Deus. E Deus ali faz ele passar por uma prova, passar por uma dificuldade para ver que
ele está nas mãos de Deus. É Deus que comanda a sua vida. E é assim que funciona, queridos. Ali no subtópico 3, queridos, desse ponto 1, experiências que edificam, né? Muitas vezes passamos por experiências que marcam a nossa história e nos fazem refletir acerca de importantes ações. Um exemplo disso está no texto que estamos estudando. Não há uma descrição acerca da visão, nem sobre o que foi revelado, muito menos uma maior clareza acerca das palavras inefáveis. Mas esse evento marcou profundamente a caminhada de Paulo, bem como as vidas dos incontáveis cristãos que tiveram acesso a esse relato ao longo da história. Então, queridos, nós devemos aí almejar ter experiências com Deus, né? Assim como Paulo teve diversas experiências com Deus, e uma delas é essa que nós estamos estudando na lição. Essa visão aí do terceiro céu e depois o espinho na carne. No entanto, queridos, é importante nós refletirmos acerca de uma condição essencial para ter uma experiência com Deus. Para termos aí uma experiência com alguém, nós devemos ter então aí um relacionamento com essa pessoa, não é verdade? Como esperar aí ter lembranças dos momentos que passamos com os nossos amigos, com os nossos pais, com os nossos irmãos e filhos, por exemplo, se nós não buscamos viver um tempo de qualidade com eles? É um tempo gasto, ou melhor, é um tempo aí investido, né, com alguém que são com alguém, né, que histórias aí são transformadas em memórias e experiências vão sendo aí ressignificadas em um caminho progressivo de muito aprendizado, de reflexões e de muitas conquistas. Então são momentos aí que você tira, querido, para passar com a sua família, momentos marcantes que ficam na sua memória. Então se cria aí um relacionamento, você tem uma experiência com a tua família. E Paulo sabia muito bem sobre essa verdade, né? Quanto a essa verdade. Possivelmente esse conhecimento que ele tinha com Deus contribuiu para que deixasse relatado o seu testemunho. Quando consideramos os testemunhos como presentes de Deus para nossa edificação, nós podemos ver nos relatos dos evangelhos e em Atos, por exemplo, queridos, um verdadeiro banquete de referências. Então são vários testemunhos dos apóstolos que tiveram experiências diretas com Deus vivo. São experiências ali, são referências espirituais e lições ali acerca da fé, de como lidar com a fé, do amor, também da soberania divina. Então, queridos, que nós possamos aí vivenciar aí uma edificação com base nas histórias de fé vivida por pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E não apenas aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nos Evangelhos, em Atos. Nós temos experiências na nossa vida mesmo, na nossa igreja. Pessoas aí de mais caminhada cristã que tiveram várias experiências com Deus. Você já sentou aí com um ancião da igreja para conversar, queridos? Você jovem, já sentou com um ancião da igreja para conversar sobre as experiências que ele teve com Deus durante toda a sua vida? Se você não fez isso, eu aconselho você, faça. Sente um pouquinho ali, tenho certeza que você vai dar muita alegria para ele e você vai ser muito edificado. Ele vai ali compartilhar experiências que ele já teve com Deus e a tua fé, tenho certeza que será muito aumentada com relação a Deus. O ponto 2 da nossa lição, queridos, o espinho na carne, né? Então o apóstolo então apresenta aí o seu espinho na carne, aqui no versículo 7 do capítulo 12, né? E descreve o quanto tem sido sofrido o efeito desse instrumento em seu dia a dia. Com a permissão de Deus, o inimigo de nossas vidas enviou o espinho como um mensageiro, né? Com a intenção de prejudicar Paulo. Porém, Deus cuida dos seus, queridos, e transforma aquilo que nos traria sofrimento em bênção. É assim que Deus trabalha. Certas lutas e provações
são formas usadas por Deus para que possamos crescer e continuar então caminhando triunfante, dirigidos pelo nosso Senhor. O espinho do apóstolo Paulo cumpriu aí os propósitos de Deus e permitiu que o apóstolo fosse aperfeiçoado em sua fraqueza. Aqui no subtópico 1, né, vem aqui falar a respeito do espinho, né? Muito se tem perguntado acerca da natureza do espinho na carne, mas há apenas suposições. Muitos acreditam ser algo de natureza física, como um problema nos olhos ou uma doença. Também há especulações quanto às perseguições dos judeus a quem tanto amava, ou ainda sobre a ação constante de inimigos. Então, queridos, o significado dessa expressão com certeza é enigmática, né? É uma coisa aí que muitos querem saber, mas é difícil de se ter uma resposta exata. E nunca houve aí um consenso entre a sua real natureza. Paulo pode ter se referido aí a alguma doença física, né? Embora não possamos ter certeza absoluta. Comentaristas bíblicos, através das eras, têm oferecido aí inúmeras sugestões com relação a esse espinho na carne. A maioria, queridos, inclina-se para a ideia de que era assim, algum tipo de problema físico crônico que Paulo tinha. Paulo está aí possivelmente referindo-se a esse espinho lá em Gálatas, quando ele diz: como vocês sabem, foi por causa de uma doença, né? Ou literalmente é uma fraqueza da carne, ou uma fraqueza física, né? Que eu preguei primeiro o evangelho a vós, que está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 13. Então, queridos, isso aí levou alguns a especular que o espinho de Paulo era a malária, uma doença. A repetição que tinha aí supostamente obrigado a deixar Pergue, uma cidade de baixa altitude, rapidamente e mover-se até Antioquia da Pisídia, que ficava aí a uma altitude muito mais elevada, como vemos lá em Atos capítulo 13, versículo 13. Outros também supõem que pode ter sido aí um problema ocular grave, como você vê lá em Gálatas 4:15 e Gálatas 6:11. Ainda outros especulam que o espinho pode ter sido aí um problema de fala de algum tipo, né, como a gagueira, que os oponentes de Paulo em Corinto teriam então contrastado com a sua habilidade em oratória. A verdade da questão, queridos, é que nós não sabemos e não saberemos deste lado do céu qual era o espinho de Paulo na carne. Podemos inferir a partir aí da palavra espinho, no entanto, né, que era uma dor aí aguda de algum tipo que Paulo sofria muito. Nós também podemos inferir que era uma dor lancinante, recorrente, né, de algum tipo de alguma coisa. O texto grego original traz à tona de que o espinho na carne de Paulo, foi dado então para continuar a atormentá-lo, para ele não ter paz, para ele não ficar aí acomodado com todas as coisas que ele viu e exaltar somente a Deus e não exaltar a ele, que corria o risco, né? Aqui no subtópico 3 do ponto 2, queridos, as correções, né? Uma das formas de Deus nos aperfeiçoar é trabalhando as nossas falhas e nossas limitações. Em nossas limitações, o Espírito vai nos formando e criando novas maneiras de percebermos e lidarmos com os desafios diários. Então, queridos, na maioria das vezes, as pessoas aí não veem a correção como algo bem-vindo, não é verdade? Não é todo mundo que aceita ser corrigido. Quando alguém nos corrige, a natureza humana nos impele a recusarmos tal lição. Todavia, será que isso é prudente, queridos? Com certeza não, né? Nós devemos aí pedir ao Senhor que nos ensine a valorizar a correção feita com a intenção de nos ajudar. Quem corrige, queridos, com amor, ajuda a melhorar-nos e aperfeiçoar-nos diante dos desafios da vida. Devemos então, queridos, nos permitir sermos corrigidos sempre que necessário,
Muitas vezes, a correção tem uma aparência aí um pouco indesejada, mas com certeza, queridos, é bênção para quem é sábio. Então, se alguém vir te corrigir, aceite, que com certeza você está sendo sábio, porque a correção é muito boa, queridos. Se você está errando com alguma coisa, aceite a correção. A conclusão da nossa lição, queridos: como é precioso saber que nunca estamos sós, quando servimos ao precioso Deus. Mesmo em meio às mais assustadoras dificuldades e intensas dores, o Espírito Santo nos consola, conduz e fortalece no amor de Cristo. Lembre-se sempre do que Paulo disse: porque quando estou fraco, então estou forte. É o amor de Cristo em nossos corações que nos move e nos permite doarmos-nos em prol do reino de Deus. Façam isso e permitam-se ser bênçãos nas vidas das multidões que clamam por socorro. Assim finalizamos, meus amados irmãos, esse primeiro trimestre de 2021. Trimestre abençoado, amados. Estudamos aí várias orações, da Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, exemplos aí que marcam as nossas vidas, marcaram as Escrituras e também marcam as nossas vidas. Espero aí que ao longo dessas 13 aulas que nós acompanhamos, você tenha sido abençoado, que a sua vida tenha sido edificada, queridos. E quero te convidar para estar conosco aí no próximo trimestre, segundo trimestre de 2021. A lição já está prontinha aí, já vamos começar a estudar para fazer as gravações das aulas, O tema que vamos estudar no segundo trimestre é um tema maravilhoso, queridos. O tema será o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Então estudaremos aí, queridos, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Lição aí escrita e comentada pelo pastor Natalino das Neves, aqui da minha cidade de Curitiba. Conheço pessoalmente o pastor Natalino, é uma bênção em nossa vida, um homem dedicado à obra do Senhor. Eu tenho certeza, meus amados irmãos, que será um trimestre abençoado. Já pude aí ser abençoado por estudos do pastor Natalino. Na nossa igreja mesmo, na igreja que eu congrego, já dei um estudo bíblico sobre 1 aos Coríntios, justamente a lição que vamos estudar esse trimestre. Eu tenho certeza, queridos, vai ser pensa. Então não perca esse segundo trimestre. Se você tem a oportunidade de comprar a lição, compre. Se você tem a oportunidade de comprar o livro de apoio, compre, que é mais complementar às lições. O livro de apoio vem completo, com várias informações que não estão nas lições. Então compre, queridos, você está investindo na tua vida, na sua edificação. As 13 lições aí que nós iremos estudar analisam aí a primeira carta aos Coríntios, com o foco no relacionamento da igreja, uma carta escrita, queridos, pelo apóstolo Paulo com muitas lágrimas. Então Paulo aí se doou bastante para escrever essa carta, e eu tenho certeza, meus amados irmãos, que será bênção, tanto para mim quanto para vocês. Deus abençoe as suas vidas, e até o próximo trimestre, se Deus assim permitir.